Olá, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para ler mais 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Começamos o Novo Testamento e começamos muito bem. Vamos ao capítulo 4, 5 e 6 de Mateus. O capítulo 4 fala da tentação de Jesus. Ele é tentado por Satanás no deserto e resiste firmemente, usando a palavra de Deus. Então vamos começar aqui o capítulo 4. Após o seu batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele vai jejuar durante 40 dias e 40 noites. Deixa eu te ensinar. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto. Quando é Deus que nos leva ao deserto, Deus nos sustenta. Cuidado, para que você não vá ao deserto por escolha própria. Cuidado para você não entrar no deserto por escolhas erradas. Quando Deus nos leva para o deserto, Ele nos sustenta. Jesus vai estar no deserto. E aqui vamos ver, do verso 3 ao verso 9, que Satanás vem tentar Jesus em 3 áreas. Transformar pedras em pão, saltando do templo para testar a proteção divina e oferecendo a ele todos os reinos do mundo em troca de adoração. É interessante que em cada uma dessas tentações, Jesus responde com a palavra de Deus. Ele vai citar primeiro Deuteronômio, depois ele vai citar aqui, além de citar Deuteronômio, ele vai trazer a palavra de Deus como proteção. Deixa eu te ensinar algo. Olha a importância de ler a palavra de Deus. Olha a importância de ler a palavra de Deus. Deixa eu ler aqui com você, olha, capítulo 4, verso de número 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Verso 10. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. O que nós temos aqui? Deuteronômio 6, 13. Verso de número... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Verso 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8, 3. Se você pegar aqui o verso 6, é uma fala de Satanás que vai citar o Salmo 91, verso 11 e 12. Escute isso e entenda o privilégio que eu e você estamos tendo de ler as Escrituras. Como que Jesus vence a tentação? Por meio da palavra. Por meio da palavra. Como que eu e você vamos vencer? Com a palavra, declarando a palavra. E depois de vencer a tentação, nós vamos ver que os anjos vão vir e vão servir a Jesus. Os anjos vêm e ministram a ele. Pastor, explica mais sobre os anjos. Nós vamos chegar lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1, e a carta aos Hebreus nos fala qual é a função dos anjos. Fala que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Né? E aí, no capítulo 4, a partir do verso 12, Jesus começa a pregar seu ministério público. Pastor, por que Jesus começou agora? Por que não começou antes? Porque uma pessoa só poderia ensinar em público, segundo a cultura judaica, após os 30 anos. Por isso que Jesus não começa seu ministério antes, ele começa seu ministério aos 30 anos. E aí ele vai chamar aqui no capítulo 4 os primeiros discípulos. Verso 18, junta ali à beira do mar da Galileia. Se um dia você tiver a oportunidade de ir em Jerusalém, você vai ver ali, e for na região da Galileia, você vai ver o mar da Galileia, você vai ver, encontrar ruínas da época de Jesus, desses vilarejos. Então Jesus encontra os seus primeiros discípulos ali. O capítulo 4, o que eu aprendo? Que a tentação de Jesus nos ensina a importância de conhecer e confiar na palavra de Deus. E vamos ver aqui também que Jesus rejeita a oferta de Satanás para dizer sim àquilo que Deus tem para ele. Capítulo 4, Jesus começa a chamar os primeiros discípulos. Ei, nem Jesus andou sozinho. Ele sendo Deus, sendo perfeito, ele poderia andar sozinho, mas ele escolheu não andar sozinho. Então aprenda isso aí no seu coração. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5
nós temos as bem-aventuranças. O que temos aqui? O Sermão da Montanha. As bem-aventuranças. E aí tem um chamado tão forte de Jesus no capítulo 5 à justiça. O capítulo 5 é o início do famoso Sermão da Montanha, onde Jesus vai descrever características dos cidadãos do reino de Deus. E aí ele oferece um padrão de justiça e vida, que excede a religiosidade superficial dos fariseus. Eu sempre tenho dito, e quando eu ensino aqui no capítulo 5, aqui está o padrão de alguém que vai morar no céu. Aqui está o padrão. Como que eu devo me comportar, pastor? Como que eu devo ser? Veja o Sermão do Monte. Então Jesus sobe ao monte e ele começa a ensinar a multidão. E ele ensina pronunciando as bem-aventuranças. Verso 3, bem-aventurado. Verso 4, bem-aventurado. Verso 5, bem-aventurado. Verso 6 começa bem-aventurado. Verso 7, bem-aventurado. Verso 8, bem-aventurados. 9, bem-aventurados. 10, bem-aventurados. 11, bem-aventurados. Então, por isso é chamado como o sermão das bem-aventuranças. O que Jesus está ensinando? Bênçãos espirituais para aqueles que buscam o reino de Deus. E aí ele diz que os pobres de espírito, ele diz que os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos são abençoados. O que é bem-aventurados? Mais do que feliz, pois receberão a recompensa celestial. E aí Jesus vai continuar o Sermão do Monte, dizendo que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E ele usa essas duas alegorias, sal da terra e luz do mundo. É assim que devemos andar, sendo sal e luz. Sal dá sabor. Se o sal perder o seu sabor, ele não vale de nada. E nós somos luz, luz. Ou seja, nós vamos iluminar as trevas. Onde nós chegamos, nós carregamos a luz, porque Jesus é a luz do mundo. E aí, o que ele está nos ensinando quando fala de sal, que somos sal da terra e luz do mundo? Que nós temos que influenciar esse mundo de forma positiva. E aí ele também ensina que nós devemos, aqui no capítulo 5, cumprir a lei. Cumprir a lei. Ou seja, a lei e os profetas, afirmando que ele não veio para abolir, mas para cumprir a lei. Jesus não está anulando a lei, o Novo Testamento não está anulando a lei, pelo contrário, Jesus está nos levando a um patamar de entendimento ainda mais profundo e intenso do que a lei. E aí, nos versículos seguintes, e já caminhando aqui por meio do capítulo 5, nos versículos seguintes, Jesus aborda questões como o assassinato, o adultério, o divórcio, os juramentos, a vingança e o amor ao próximo. O que Jesus está chamando aqui? Ele está chamando os seus seguidores a uma justiça mais profunda e verdadeira. Eu sempre digo, como que eu devo me comportar? Leia o Sermão do Monte. O que Deus espera de mim? Leia o Sermão do Monte. Ele quer que você ame seus inimigos, que você não pratique vingança, que você, ao jurar, não jure por nada aqui na terra. Ele fala do divórcio, Deus abomina o divórcio. Ele fala do adultério, eu e você não fomos chamados para o adultério. Ele fala do homicídio. Então, o ensino do capítulo 5 é muito profundo, porque ele fala de como nós devemos nos comportar nesse mundo, né? O capítulo 5, Sermão do Monte, ele nos desafia a viver uma vida de justiça que vai além das aparências externas. Vamos para o capítulo 6. Capítulo 6, nós temos aqui oração, jejum e prioridades espirituais. Jesus ele vai continuar no capítulo 6 o Sermão da Montanha. Agora ele ensina sobre práticas espirituais. Como eu devo orar, como eu devo jejuar, como eu devo dar esmola, práticas espirituais. E aí também ele vai falar da importância de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e de confiar na providência divina sobre a minha vida e sobre a sua vida. Jesus começa o capítulo advertindo contra a prática da justiça apenas para ser visto pelos outros. Jesus está olhando para a realidade dos religiosos da época e ele está tentando nos ensinar que nós não devemos andar assim. Hoje nós estamos no período da rede social, conectados com isso aqui, e muitas vezes as pessoas estão vivendo uma aparência. Elas não são assim.
Sermão do Monte, Jesus está falando sobre isso. Jesus está falando sobre isso. Ele ensina aqui sobre oração. Ele vai introduzir a oração do Pai Nosso com um modelo de oração sincera e focada no reino de Deus. Ou seja, o Pai Nosso aqui não é para ser repetido. Ore o Pai Nosso, mas medite no que você está orando. Pense no que você está orando, porque a oração do Pai Nosso ela é muito profunda, muito profunda. Pastor, eu posso orar o Pai Nosso? Pode, pode. Mas não faça apenas uma repetição. Medite no que o Pai Nosso nos ensina, ok? Em seguida, Jesus vai abordar sobre jejum, incentivando uma prática de jejum discreta e sincera, em vez de fazê-lo para impressionar os outros. Lembrando que lá no Velho Testamento, lá em Isaías, em outros profetas, eles também falam do jejum, o jejum correto. Por que Jesus está ensinando sobre o jejum no Novo Testamento? Porque os fariseus, a seita dos fariseus, eles estavam jejuando não para ter a vida, o coração mudado, mas para mostrar, aparecer para os outros. E Jesus então fala sobre o tesouro espiritual, alertando que nós devemos acumular tesouros no céu, onde não pode ser destruído, e não apegarmos aos bens materiais. Jesus não está falando contra os bens materiais, mas ele está falando de onde eu e você vamos colocar o meu e o seu coração. E aí ele também termina exortando seus seguidores a confiar em Deus para prover suas necessidades. Como? Chamando-os a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Olha o verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Mateus 6 nos ensina sobre a importância de práticas espirituais. O que são práticas espirituais? Leitura bíblica, o que você está fazendo. Oração, jejum, adoração, práticas espirituais. Essas práticas espirituais nos faz aproximar mais de Deus, nos leva para a presença de Deus. E aí Jesus aqui no capítulo 6 também nos chama a viver com uma perspectiva eterna. Ou seja, se eu sigo o padrão do Sermão do Monte, que vimos no capítulo 5, capítulo 6, quer dizer que eu estou seguindo um padrão numa perspectiva eterna. Ou seja, eu estou focado no reino de Deus. Como que eu vivo no padrão do reino de Deus? Segue aqui tudo que está sendo ensinado no Sermão do Monte. Eu quero abençoar a sua vida. Terminamos mais 3 capítulos. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos avançar na nossa leitura bíblica, lendo mais 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir. Deus te abençoe.